Estamos de volta com a Revista da Cidade. Lembrando que vocês podem nos acompanhar ao vivo pelo aplicativo TV Cidade e pelo nosso Facebook TV Cidade Aju. Também não deixe de conferir nossa página no Instagram, TV Cidade Aju, e participar de nossas promoções. Veja só, é bem fácil. Você vai entrar aqui no App Store, se você tiver o iOS, e você procura por TV Cidade. TV Cidade, simplesmente isso. Ao digitar TV Cidade, vai aparecer esse ícone da nossa TV Cidade e você vai baixar o aplicativo. Fácil, fácil. E lá no aplicativo você vai ter como assistir ao vivo e também on demand. Se você perder algum programa, perdeu o Revista da Cidade, perdeu a Thaís Bezerra, quer rever, é só entrar em on demand e você pode assistir a qualquer momento o programa predileto. Se você tiver um 4G bom, você pode assistir de qualquer lugar, ou então você espera o Wi-Fi do vizinho e aí você pode assistir tranquilamente a sua TV Cidade. E agora entramos na Sim TV, canal 19. Em brevemente estaremos em outras praças, Salvador, Olinda, Recife. Então aguarde que em 2017 a TV Cidade vai invadir a sua cidade e o seu estado. Agora é aquela hora de falar sobre animais. E para isso, nós temos aqui, como anfitrião desse quadro, o belíssimo modelo, ator e jornalista Felipe Mota Maceió. Bom dia, Felipe. Um pouquinho demais. Exagerei um pouquinho, né? O pessoal espera que entre um modelo, uma coisa maravilhosa, né? Aí entra uma pessoa. Uma pessoa está sendo modesto. Essa sua barba agrada muitas pessoas. Deve ser. Se agrada você, entre lá no Facebook da Cidade e coloque lá, gostamos da barba do Felipe Maceió ou não. Quem sabe a gente raspa aqui ao vivo. Não mesmo. Mas me conta, qual foi o assunto que você trouxe pra gente essa semana? Então, período natalino chegando, já está aí o Natal, menos de uma semana já, né, para ceia de Natal. E é muito comum nessa época, né, as ceias, a fartura de comida, de frutas, né, em casa. E a gente sempre fica naquela vontade de dar um petisco pro cachorro. A gente tá lá no meio da ceia, o cachorro tá com aquela cara de cão sem dono. A gente dá ou não dá aquela comida, aquele restinho que sobrou no prato, aquela fruta que tá naquele arranjo bonito em cima da mesa. Então o que acontece? A gente às vezes não sabe se aquele alimento vai causar algum prejuízo à saúde do animal, se vai realmente fazer algum malefeito. Então, para isso, para esclarecer, eu não sou veterinário, sou jornalista, só para deixar claro, sou amante dos animais, adoro esse universo, mas acho que nesse caso a gente tinha que trazer um profissional para explicar direito, e para isso eu trouxe uma pessoa assim que eu confio plenamente na saúde dos meus animais. Vocês sabem que eu tenho 10 filhotes lá em casa, minha cachorra, pariu, toda semana eu falo isso, e eu confio plenamente na saúde dos meus animais em um profissional que vai me orientar, que vai mostrar o que fazer, né, o que não fazer também. Por isso eu trouxe a nossa convidada, a doutora Juliene, que é a primeira nutróloga em Sergipe, a nutróloga veterinária em Sergipe, para poder falar um pouquinho sobre isso. Não, Ítalo? Ok. Vamos lá? Então, doutora Juliene, explica para o nosso público Obrigada, o que a gente pode não dar durante a ceia. Tem aquela fruta, tem aquele alimento, né, tem um pernil, tem um peru. O que a gente não deve dar para o animal? Então, o que acontece? Muitas vezes, nos temperos das comidas, a gente tem alguns condimentos, como, por exemplo, cebola e alho. E esses condimentos, eles são extremamente tóxicos para esses animais. Alguns animais, eles podem até gerar anemia hemolítica, né? Uma anemia severa nesses animais. Outra questão é a uva, que sempre está ali como enfeite da grande ceia. É pequenininho, parece até um petisco. Exatamente. Então, tanto a uva normal, a uva comum, né? Como a uva passa, que é muito comum, aquele arroz temperado com a uva passa, aquela salada de maionese com a uva passa. Então, assim, a uva passa ou a uva, ambas elas podem causar insuficiência renal aguda, a injúria renal aguda. E alguns animais podem até morrer por conta disso, convulsão, todos os sinais clínicos que a injúria renal aguda pode gerar. Né? Então, essas são alguns dos itens que não podem dar ao animal. Além da uva, que é muito comum, também a gente tem ameixa, que também seria uma fruta que pode ser dada ao animal ou não? Não, porque a ameixa ela também tem algumas toxinas que podem gerar algumas alterações nos animais. Não tão severa quanto a uva, ela pode gerar mais a gastroenterite, né? E aí, dependendo do animal, se for um paciente idoso, a gente sabe que gastroenterite, elas podem ser bem severas, né? Que é aquela questão do vômito, da diarreia, muitas vezes até com sangue.
Frutas que podem. A gente pode dar a maçã sem a semente, a banana, a mamão. Cortadinha mesmo. A gente Sei vai tirando isso. os pedacinhos de dano para não ter o Isso. risco de uma semente De junto. uma semente junto, porque o que é tóxico na maçã é a semente. Certo. Então, a gente não pode estar dando a semente para os animais. Mas frutas que podem: maçã, banana, melancia pode ser a semente, e melão também pode. Sempre tirando a semente Sempre em sem qualquer semente. fruta. Isso. Manga pode com cautela, né? Porque a gente pode ter uma gastroenterite, né? Que ela solta mesmo. Evitar os excessos nesse Evitar caso. os excessos nesse caso, em alimentos, em frutas mais gordurosas, digamos assim. Abacate não pode, né? Nem a polpa, nem a semente, porque ele é tóxico. Não se sabe ainda se realmente é o abacate em si ou se é o fungo que é comum na planta. Sim. Né? Então, é melhor, na dúvida, é melhor não Estudo dar. ainda para ver Está se qual é. estudando ainda. Carambola também é muito típica na nossa região. Sim. Então, Eu já carambola. soube que é super tóxico. Isso, exatamente. Ela forma Então, cristais de pessoal, fica a dica aí. oxalato, então também não pode. Então, essas frutas não podem. Então, o ideal é só utilizar aquelas que são mais comuns mesmo, que a gente sempre tem em casa. Banana, maçã, mamão. Essas são mais simples e sempre sem semente. Doutora Juliana, eu vejo muito pessoal comentar sobre a questão da alimentação natural. Qual a diferença em você ir para um profissional, para ele te orientar, para ele fazer os exames no animal, para fazer um cardápio certinho para ele, e você simplesmente fazer em casa, fazer um arroz, fazer um frango? Qual a diferença, né? Então, na verdade, quando a dieta ela é específica para o animal, a gente faz alguns exames, né? Antes de entrar com a dieta natural, a dieta caseira. Por quê? Porque a gente precisa saber se aquele paciente ele tem alguma necessidade específica. Não é o generalista, digamos assim. Precisa saber se aquele paciente tem uma necessidade específica. A gente só consegue saber isso com exames de sangue. Hemograma, função renal, função hepática, alguns eletrodos, para ver se aquele animal está respondendo de maneira correta. Então, na verdade, às vezes, a gente prepara um alimento em casa, prepara um arroz, prepara umas verduras, uns legumes, às vezes está achando que está fazendo um benefício e está trazendo um malefício. Exato, seria porque assim, a curto prazo, isso não traz tanta alteração. Mas quando aquele paciente, porque a gente sabe assim, vamos comparar, a comida caseira para o cão é como se fosse um bolo de chocolate. Né, pra gente. Certo. Então, entre você comer uma comida que está ali sendo diferente todo dia e comer uma ração que é a mesma coisa todo dia, o cachorro vai querer comer a comida caseira. Né, diferente, totalmente diferente. Então, o que acontece? Às vezes ele deixa de comer a ração por tá comendo esses petiscos. Exato. Aí tem outros riscos da obesidade, tudo isso. Que é muito comum para esses animais que, vamos dizer assim, que são ofertados alimentos de humano. Exatamente. Assim, né? Mas assim, não tem problema em dar a dieta caseira, não tem problema algum, desde que ela seja formulada de forma específica para aquele paciente, né? Para ver se aquele paciente tem uma necessidade específica de alguma vitamina, de algum aminoácido, de algum tipo de proteína mais específico. E lembrando que nenhuma dieta caseira, ela consegue ser totalmente balanceada, mesmo sendo formulada. A gente sempre precisa suplementar, o que muita gente não faz. A importância do suplemento é extremamente, digamos assim, extremamente importante. Né? Ela não pode faltar na dieta. É por isso que tem que ter o acompanhamento de um profissional, né, direitinho, para fazer os exames. E também o pós, né? Você vai servir aquele alimento para o animal e também para dar um acompanhamento pós, né? Isso, exatamente. A gente precisa acompanhar aquele paciente. Como é que funciona mais ou menos? O paciente, quando me procura para a gente fazer a dieta caseira, a gente tem que saber o porquê que ele está querendo dar dieta caseira. Muitas vezes eu percebo que o pessoal diz, a ração ela traz malefícios. Na verdade, a ração não traz malefícios. Ela tem alguns aditivos, mas que todos foram feitos pesquisas para que isso pudesse ser acrescentado à ração. Claro que a gente está falando de empresas idôneas, rações super prêmios e super prêmios, né? Claro. Aí você vai comparar com a dieta caseira. O animal vai preferir a dieta caseira porque é um alimento mais úmido, mais suculento. Então, ele gosta mais. Pode ser oferecido, sim, desde que seja formulado para aquela necessidade daquele paciente. Pode haver a mistura da ração com a alimentação natural? É uma possibilidade. A gente, quando vai entrar com tratamentos com dieta caseira, alguns tutores, eles pedem, não, doutora, eu não quero ficar tão refém da dieta caseira. Né? Então, aí a gente calcula direitinho quanto de ração pode dar e quanto de dieta caseira pode ser formulada. E aí a gente pode estar fazendo essa mistura sem problema nenhum. E só lembrando também que no mercado, né, as marcas, eles já têm petiscos próprios para os animais. Isso. Esses petiscos, eles não levam nenhum mal à saúde. Eu também preciso observar se essas marcas
estão de acordo com a questão de nutrientes para os animais? Isso, os petiscos em si, eles não têm uma quantidade de nutrientes para aquele paciente, para aquele animal. Então, assim, é mais como se fosse uma brincadeirinha, um petisco mesmo, um lanchinho da tarde. Ou alguma coisa que ele fez certo, correto, e aí você dá como um No brinde. treino, né? Isso. Alistamento. Que jamais substitua a refeição que ele precisa. Jamais deve ser substituído. Muitas vezes o paciente não quer comer, e aí o tutor, não, mas ele gosta do petisco, está querendo só comer petisco. Claro que ele vai preferir, é uma coisa mais gostosa. Então, é preciso ter cuidado com essas situações. Eu sei disso porque eu tenho animal em casa, então eu sei como é que funciona isso. Ítalo também tem animal em casa. Como é que é, Ítalo, o animal, a alimentação do seu flop? Eu acho que quem tem que se reeducar é o pai, no caso. Porque isso aí. quando você vê aquela carinha te pedindo e você comendo ali, porque não Ninguém dá, você resiste, fica, né? exatamente. É difícil. É difícil. Mas é preciso controlar, né? Para não terminar fazendo besteira e prejudicar a saúde do animal. Na verdade, você tem que pensar o seguinte, você está fazendo pro bem do animal. Você pensa que que isso, não vou dar e tal, mas na verdade, se você pensar no bem dele, você vai controlar e tudo mais. A minha gata é comportadinha, ela pode, né, ela só gosta de ração e se você der alguma outra coisa para ela, ela não come outra, viu? É um tipo específico de ração. Se você trocar, ela não come, ela passa fome, fica à base de água, mas ela não vai comer. É porque os gatos são muito metódicos, na verdade. Eles têm vamos dizer assim, como se fosse meio que uma regra. É aquela ração o tempo todo. O pessoal gosta de mudar. Come a mesma ração o tempo todo. Não, gato não precisa. Gato, ele tem um paladar mais exigente. Se ele gostou daquela ração, deixa com aquela ração. Não muda. A não ser que ele realmente não goste daquela ração e você precisa estar mudando. Muitas vezes, o que é que a gente tem problemas com gatos? É que muitas vezes a forma de armazenamento dessa ração, os tutores, eles não armazenam de forma correta. E aí a ração acaba oxidando. E ração oxidada, gato não vai comer. Aí acha que o problema é da ração. E muitas vezes são rações muito boas que eles não comem. Mas é justamente a forma de armazenamento, onde é mais questão de manejo alimentar mesmo. Tá vendo, Elza? Mamãe te ama, mamãe cuida de você. Ela tá entendendo tudo isso. Depois enfim. nós vamos entrar numa discussão aqui, gato versus cachorro, porque eu não confio. O gato não come outra coisa. Você vê? O gato dela já não confia. A gata já não confio, tá vendo? Já tem um problema. Eu acho que o gato na noite vai me matar, já pensa assim. Coitada da minha Elza. Então vamos agradecer, né? Foi muito bacana essa entrevista. Obrigado, Felipe. Obrigado. Obrigada. Esclarecedora aí, pessoal, fica atento. A dica da doutora Juliene e atenção na hora da ceia, na hora da porcaria pro seu animal, pro seu cachorro, pro seu gato. A ceia natalina para os animais é algo extremamente tradicional. Não tem peru, não tem panetone, não tem nada. Um pedacinho de franguinho ainda pode, mas nada em excesso. Vai dar um frangozinho só, tá E a vendo? sobremesa, nada de chocolate. Chocolate extremamente tóxico para cães. É veneno. É um veneno. Pra gente é ótimo, pra eles é um veneno. É por isso que o Ítalo vai me dar o chocotone. Você ainda tá com essa neura do chocotone, dizer que foi quem te enganou. Bom, semana que vem tem mais quadro Quatro Patas aqui com o Felipe Maceió. Não sei o que ele vai trazer, mas final de ano aí, chegando. Vamos ver o que ele vai inventar pra semana que vem. E no próximo bloco, nós temos aqui A consultora de modas Gil Paz, que vai dar dicas valiosíssimas para a mulherada que quer curtir o Natal cheio de estilo e bom gosto. Não só a ceia natalina, né? Mas essas confraternizações aí que estão invadindo o mês de dezembro. E para fechar com chave de ouro o bloco, fica aí que tem uma receita de panetone que a Márcia Pacheco, do Casa Paetê, trouxe pra gente. Então, até o próximo bloco.